Bom, uma das perguntas que eu mais recebo aqui é sobre o custo de vida na Colômbia. Então hoje eu quero te mostrar 3 casos reais de custo de vida aqui, de 3 configurações diferentes. A primeira é um rapaz solteiro que vive em Bogotá. O segundo é um casal sem filhos que vive em Medellín. E, por fim, um casal com uma criança de 3 anos que vive em Cali. Eu vou começar então pela maior despesa de qualquer família do mundo, que é moradia. E aqui nós temos 3 configurações bem diferentes. Antes disso tudo, no site, lá no quero-te-mostrar.com.br, você tem um artigo completo desse vídeo, com todos os detalhes, dados, tá? Às vezes eu estou aqui falando as coisas de cabeça e me foge algum dado. Então, acessa lá e vê todos os detalhes de todas essas despesas que eu vou te mostrar aqui no vídeo. Bora lá. E, bom, então a habitação, 3 situações bem diferentes. O rapaz mora num quarto, sem banheiro privativo, alugado dentro de um apartamento de uma família. O casal de Medellín, aquele sem filhos, alugou um estúdio mobiliado e nesse caso está tudo incluso no aluguel. Tem o condomínio, água, luz, gás, internet, TV a cabo, tudo está no aluguel. E por fim, o casal que tem a criança lá em Cali, eles alugaram um sobrado de 85 metros quadrados, com 3 dormitórios, e é um imóvel não mobiliado, quer dizer, eles têm todas as outras despesas por conta deles. Segunda despesa é a alimentação, essa sempre é a segunda maior despesa de qualquer família. Aqui eu chamo ela de supermercado porque eu incluí as despesas com alimentação, com bebidas, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza. Aqui só não entrou nenhum tipo de alimentação fora de casa. Então, tudo que essas famílias, né, gastam no supermercado estão aqui. E a terceira despesa é transportes, que segundo o IBGE aí no Brasil no ano passado, pela primeira vez desde 1970, transporte ultrapassou despesa com alimentação no Brasil. Aqui na Colômbia, a cidade que você escolher para viver também pode ter um impacto nessa despesa. Então, por exemplo, aí vocês vão ver as despesas. O rapaz de Bogotá acaba gastando mais em transporte do que o casal de Medellín, porque Medellín tem uma ampla gama de opções de transporte público, que é barato. Saiu até uma pesquisa de uma comunidade de imigrantes em Medellín, que descobriu que 80% dos estrangeiros que vivem aqui não possuem carro próprio. Por exemplo, outras cidades menores como Cali, Barranquilla, você também vai conseguir ter uma despesa um pouco menor, apesar de não ter uma oferta tão boa de transporte, mas como a cidade é um pouco menor, o trânsito é melhor, não vai te pesar tanto no bolso. Agora, se você vai para Bogotá, aí sim é uma cidade muito maior, né? O transporte público é bem ruinzinho e não sei se você viu o vídeo aí do comparativo de Bogotá com Medellín. Bogotá é apontado como o terceiro pior trânsito do mundo. Então as pessoas passam 11 dias por ano da sua vida preso no trânsito. Então, além de ficar muito mais caro, você perde muito mais tempo por lá, né? Alguns comentários aí sobre essa questão do transporte. A quarta despesa é com relação à saúde. Aqui estão inclusas todas as despesas, com plano de saúde, eventuais consultas, né, porque alguns planos têm coparticipação, dentistas e medicamento. Tá? Então aqui também temos configurações bem diferentes. Enquanto o rapaz solteiro aí usa a saúde pública, né, o EPS público aqui, cujo pagamento é descontado direto na folha de pagamento, o casal lá em Medellín nem tem um plano de saúde aqui, tem apenas um seguro-saúde para algumas emergências. E o casal com filho lá em Cali tem um plano de saúde privada pela Sura EPS. Eu vou gravar vídeo sobre planos de saúde aqui para vocês entenderem. Mas antes que você já coloque a pergunta aqui embaixo, e quanto custa o plano de saúde? Se você já contratou isso no Brasil, você sabe que o plano de saúde não existe uma tabela de preço. Você só vai descobrir o preço ao falar com a empresa que você pretende contratar, porque depende da idade, número de pessoas, eventuais problemas de saúde pré-existente, nível de atendimento que você quer, se tem coparticipação ou não, enfim, são muitos detalhes que influenciam no preço ser mais alto ou mais baixo. Então, é impossível eu fazer um vídeo e te dar todos os preços de plano de saúde na Colômbia. Em seguida, entretenimento.
não é uma despesa essencial, mas que pode fazer toda a diferença no teu final do mês, aí, se tem dinheiro ou não na carteira, né? Então aqui estão todos os gastos com restaurante, bares, café, shows, discotecas, cinema, museu, tá? Isso é uma coisa que, dependendo de onde você morar na Colômbia, você vai ter muitas opções de entretenimento gratuito. Em seguida, vestuário, né? Gastos de roupa e calçado variam muito de uma pessoa para pessoa, né? Normalmente homens gastam bem menos, mulheres gastam bem mais, mas isso também tem muita variação, né? De modo geral, os preços de calçados e roupas aqui na Colômbia são muito parecidos com o Brasil, tá? Não tem grandes diferenças. Existe sim uma boa oferta de marcas aqui, tanto importadas quanto nacionais, porque Medellín, por exemplo, é a capital da moda da Colômbia e concentra aí o maior número de indústrias de têxteis do país e abastece todo o país. Então é uma questão bem tranquila, é mais ou menos o que você gasta no Brasil, você vai gastar aqui. Aí vem as contas públicas, né? Água, energia e gás. Essa sim tem uma influência tanto do costume da sua família, daquele média de consumo, né? Tem um impacto do sistema de extratos. Se você não sabe o que é sistema de extratos, clique aqui no card em cima e assista o vídeo sobre isso. E tem também o impacto do clima da cidade, né? Então, por exemplo, você vai gastar mais energia elétrica em cidades quentes, como Cali ou Barranquilla, por questões de ventilador, ar-condicionado. Em Bogotá você já vai ter uma despesa maior com aquecimento, porque lá é frio, então aquecimento a gás ou elétrico. E Medellín, raramente você precisa de ar-condicionado e de aquecedor. Então aqui é bem tranquilo essa questão. Estão vendo aí que os valores estão zerados para o rapaz e para o casal, porque eles alugam imóveis que todas essas despesas estão inclusas no aluguel. Tá? Claro que tem certos limites, se você ultrapassar um limite ali que está previsto, você tem que pagar a diferença. Mas olha, eu aqui em tanto tempo já nunca paguei diferença do consumo. Então fica aí já mais essa dica. Em seguida vem uma despesa que é tão indispensável para algumas pessoas quanto moradia e alimentação, que é a parte de comunicação, né? Telefonia, celular, internet. E aqui a gente tem também configurações bem diferentes umas das outras, né? O rapaz lá em Bogotá ele tem apenas um telefone pré-pago, né? Um celular pré-pago com dados e voz. O casal em Medellín são 2 celulares, sendo um pós-pago e um pré-pago. A internet no apartamento e TV a cabo está inclusa no aluguel. E o casal com filho lá em Cali tem um celular pós-pago, um pré-pago e eles ainda pagam um combo residencial. Aqueles combos que vem telefone fixo, internet e TV a cabo. Pets, eu vou abordar isso aqui porque cada vez mais a gente tem um filho de rabo, né? Eles são cada vez mais membros da família. Então aqui nem o casal de Medellín, nem o rapaz de Bogotá tem, mas lá em Cali eles têm um cachorro pequeno e um gato. Então essas despesas cobrem toda a parte de alimentação, banho, tosa, veterinário, tá tudo aí. É a média mensal que eles gastam. Uma despesa que nem todo mundo presta atenção, que eu chamo de não recorrente. É aquela despesa assim, que não é frequente, ela não acontece toda hora. É quase que o imprevisto. Né? E é importante a gente ter esse tipo de despesa monitorado. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, vou dar alguns exemplos aí. Precisou comprar um utensílio doméstico, precisou comprar uma cola Super Bonder para consertar alguma coisa, o presente aí de, sei lá, de um colega que surgiu, te convidou para festa, esse tipo de despesas. Né? Então aí vocês estão vendo o total de gasto mensal de cada um desses 3 casos. Né? Essa média é uma média dos últimos 12 meses. Agradecimento especial aí ao pessoal que compartilhou comigo essas informações. E aí, eu recebo muitas perguntas disso e algumas perguntas eu quero compartilhar aqui para vocês entenderem assim, por que é quase que impossível, na minha opinião, é impossível responder o tipo de pergunta de qual é o custo de vida em qualquer lugar. Então, por exemplo, aqui, qual o custo médio de uma família com 2 ou 3 filhos? Percebe a pergunta? 2 ou 3 filhos. Que tamanho são esses filhos? Estão na faculdade? Não estão na escola? Estão na escolinha? Comem o quê? Sabe? Como é que vai responder um negócio desse?
Outra aqui, bem interessante. Opa, beleza, amigo? Quanto custa um apartamento pequeno no extrato 3? Apesar do sistema de estratos aqui da Colômbia, não existe uma tabela que determina o preço de aluguel, o preço do metro quadrado de um terreno, ou de um apartamento, ou de uma casa, seja novo ou usado. Isso aí é mercado, é demanda e oferta. Então não existe isso. O extrato 3 em Bogotá tem uma faixa de preço. O extrato 3 em Pereira, em Cali, em Medellín é outra coisa, tá? Então não se iludam que o extrato vai tabelar a sua vida. Não existe isso. Dentro daquela cidade que você escolher, pode ser que vão ter faixas. Em alguns momentos você vai ver que um imóvel do extrato 3 está entrando no preço do extrato 4. E aí vou até compartilhar uma pergunta aqui sobre turismo. Não é muito o objetivo do vídeo, mas olha, quanto gasta para ficar uma semana em San Andrés? Cada vez eu vejo mais perguntas desse tipo. Como é que eu vou saber qual é o estilo dessa pessoa? Está indo em quantas pessoas? Né? Eu vi até um rapaz que respondeu essa pergunta com a maior das boas vontades, colocou lá todas as despesas que ele teve. E eu estive em San Andrés um pouquinho antes das quarentenas aí do corona. Gente, eu gastei o dobro do que ele falou, que foi ele e a namorada. Eu fiquei num hotel bem meia boca, eu não fui em nenhum restaurante top, eu não fiz nada fora do normal, eu gastei o dobro que ele. Talvez ele dormiu num hostel com mais 30 negros dentro do quarto, eu não sei. Mas assim, eu quero que vocês entendam o risco que é fazer esse tipo de pergunta e assumir que aquela resposta é a tua verdade. Porque tem uma coisa que impacta no custo de vida que quase ninguém percebe. O padrão de vida. Padrão de vida é o resultado daquelas escolhas que a gente faz no dia a dia de como nós vamos gastar o nosso dinheiro. Do que é importante ou não para nós. Então, sei lá, eu, por exemplo, amo carne vermelha. Frango para mim não é carne. Eu provavelmente tenho uma despesa maior de supermercado do que uma pessoa que gosta de salada, de frango. Vocês devem ter visto aí há pouco tempo no Brasil o caso daquele procurador de justiça de Minas Gerais reclamou que o salário dele de 24 mil reais era um miserê, né? Quando na verdade ele recebia 60 mil líquido por mês, né? Mas vocês percebem o impacto do padrão de vida? Então assim, não importa se você ganha 1.000, 10 mil, 100 mil, o seu padrão de vida que define quais são as despesas que você tem dentro do teu custo de vida. Então por isso que eu digo assim que é impossível ter uma resposta universal quando o assunto é custo de vida na Colômbia. E isso vale para qualquer país, não tem jeito. Mas eu vou te dar uma dica matadora, eu vou tirar esse peso do seu coraçãozinho sobre a sua dúvida de vir ou não vir para a Colômbia. Ó, são poucas coisas que você tem que observar. A cidade que você mora no Brasil hoje, ela é do mesmo tamanho ou maior do que a cidade que você pretende morar na Colômbia? Entendeu? Você está indo para a Colômbia, uma cidade que é do mesmo tamanho, mesmo número de população? Outra pergunta, a sua renda no Brasil, divida ela por valor do salário mínimo. Quantos salários mínimos você ganha por mês? 3, vamos chutar 3, que é a média de renda no Brasil. Tá? Então, se você ganha 3 salários e vive numa cidade de 4 milhões de habitantes, você pode vir para Medellín tranquilo. Seu custo de vida vai ser o mesmo, porque as coisas aqui são um pouco mais barato. Não vem esperando que você vai pagar metade dos preços de tudo, não. Bom, você vive nessa cidade de 4 milhões e quer ir para Bogotá, que é o dobro do tamanho, talvez você vai se apertar. Ou você vai ter que baixar um pouco o seu padrão de vida, ou você vai ter que chegar aqui e ganhar mais salários colombianos, tá? Esqueci de falar desse detalhe. Se você ganha 3 salários no Brasil, você precisa ganhar 3 salários aqui na Colômbia. Não estou falando de câmbio, não estou falando quanto vale o real versus o peso versus o dólar, nada, esquece tudo isso, tá? O padrão de vida que você tem no Brasil com 3 salários mínimos é o mesmo que você tem aqui com 3 salários mínimos colombianos. Agora, se você vive numa cidade de, sei lá, 200 mil, 300 mil habitantes e você quer vir morar numa de 2 milhões, 4 milhões, você vai ter, de novo, 2 opções. Aumentar sua renda em salários aqui ou baixar o seu padrão de vida. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que isso tenha ajudado demais no seu planejamento de vir ou não vir para a Colômbia. E deixa aí o seu like, um abraço, até o próximo, quero te mostrar.